Capítulo 19. Selecionando o plantio. Autor: Minguil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Zalhai levou todos de volta para suas casas enquanto Merine e os outros estavam a seguindo também. Zalhai deixou Merine se sentar quando estava na sala de estar, mas Meg ficou atrás dele sem emitir nenhum som. Ela não abaixou a cabeça dessa vez. Em vez disso, ela ficou olhando para a visão das costas de Zalhai. Zalhai agora se acalmou. Apesar de Meg tê-lo abalado e isso fez lembrar-se de sua visão traseira, ele tinha muitas coisas para fazer, então ele simplesmente não se apressou e se envolveu em um romance com Meg. O futuro de toda a família Buda descansa em seus ombros. Ele deve primeiro pensar nas questões de sobrevivência de mais de 100 pessoas que ele teve que arcar. Merine já se acostumaram com o método de abordagem de Zalhai, então ela não se opôs. Ela se sentou e olhou para Zalhai animadamente. O que vamos fazer a seguir, jovem mestre? A essa altura, ela estava começando a buscar inconscientemente a opinião de Zalhai. Zalhai pensou um pouco e disse: vá para fora depois de um tempo, vovó Merine, e escolha algumas pessoas que são as melhores em plantar coisas. Deixe-os plantar coisas nesses 10 acres e pergunte o que é mais adequado para essa temporada. Oh, certo, nós temos algumas sementes. Merine assentiu: sim, temos muitas sementes agora, mas a maioria das sementes são grãos e vegetais comuns, que são mais adequados para o plantio em montanhas. O solo do lado de fora é tão bom que seria um desperdício plantar essas coisas. Zalhai acenou para Merine: vovó Merine, quando usamos fogo para cozinhar enquanto o tempo atual está frio, o que os escravos usam para se manter aquecidos? Merine tinha uma expressão rígida em seu rosto. Jovem mestre, naquela época só pensávamos em comprar coisas essenciais, como fogões mágicos usados para fazer refeições e nos manter aquecidos em nossa mansão original. Mas agora temos muito pouco de cristais mágicos para gastar, então não podemos usar fogões mágicos para nos aquecer e fazer as refeições. Neste momento usamos árvores mortas e folhas secas que tem na montanha para fazer isso. Zalhai assentiu. Era evidente que enquanto os que estavam no nível nobre como Merine e os outros estavam preparando tudo o que podiam, eles não sabiam sobre um velho ditado chinês. 7 substâncias iniciais: madeira, arroz, óleo, sal, molho, vinagre, chá. Essas 7 substâncias estão intimamente relacionadas à vida das pessoas, especialmente madeira, arroz, óleo, sal, que eram obrigatórios. Pode-se dizer a importância da madeira quando ela está em primeiro lugar. Porque eles estão sempre em uma posição mais alta, eles não sabiam muito sobre essas coisas. Merine e os outros trouxeram muitos suprimentos, mas não prepararam o essencial mais simples e importante da vida, que foi madeira o suficiente. Na verdade, o motivo principal era que a Terra Negra estava sendo muito carente, ao ponto de que até as gramas pareciam meio que morrendo. Isso era algo que Merine e outros não esperavam. A população no continente Ark era grande, mas o tamanho da área era ainda maior. A madeira não era preciosa. Cortar cascas de árvores e galhos na floresta, para citar alguns. Pessoas ricas podiam usar carvão, enquanto os nobres normalmente usavam fogões mágicos movidos a cristal mágico. Não havia absolutamente ninguém que se preocupasse com a madeira. Mesmo a pessoa mais pobre não se preocuparia com a queima da madeira. Mas nas terras negras, a madeira queimada se tornou tão preciosa quanto joias. Havia apenas árvores curtas e grama seca aqui. Além desses, não havia nada que pudesse ser usado, então Merine e os outros descobriram que, embora se preparasse o suficiente, não preparavam a coisa menos notável do continente, e as terras negras não tinham essa coisa. Merine viu como Zalhai ficou sem fala e simplesmente perguntou: jovem mestre, o que você quer plantar no solo? Zalhai também estava pensando sobre esse assunto. Agora, as sementes em sua posse eram todas adequadas para plantar fora. O trigo e a grama da fazenda podem ser plantados. Também havia repolho napa, mas a estação não combinou, assim não pode ser plantada. No entanto, o trigo e a grama de pasto estavam fora de questão, já que não havia utilidade para ela agora. O trigo era bom, mas não produzia muitos materiais. Mais importante ainda, o rendimento do trigo também não seria alto, então Zalhai não queria plantá-lo. Agora não era hora de mudar o sabor da vida.
Ele teve que resolver primeiro o problema da família Buda. Então agora, Zhao Hai só tinha uma escolha: milho. O milho era bom, e também era uma colheita que Zhao Hai estava mais familiarizado. Isso não quer dizer que Zhao Hai tenha plantado antes sozinho. Só que perto da cidade em que ele viveu no passado, havia muitas aldeias agrícolas que plantavam milho. Os grãos não têm apenas altos rendimentos. Mais importante ainda, eles também são a principal cultura para a produção de material. Neste momento ainda há muitos lugares nas aldeias do norte que dependiam de caules de milho para atuar como lenha no inverno. Mas agora ele só tinha 2 acres de sementes de milho, enquanto o solo melhorado era de 10 acres. Nem de perto o suficiente. Zhao Hai calculou o que ele tinha em mãos com uma carranca. 200 moedas de ouro no espaço, não podem ser retiradas. 6 sacos de sementes de grama de pasto, cada saco pode plantar 6 acres. 2 sacos de sementes de repolho napa, cada saco pode plantar 2 acres. 2 sacos de sementes de trigo, cada um poderia plantar 2 acres. 2 sacos de sementes de milho, cada saco poderia plantar 2 acres. Um lote de rabanetes em armazenamento que poderia vender por 500 moedas de ouro no espaço, mas as moedas de ouro não podiam ser retiradas para o uso. Agora, ele só poderia abrir 2 acres no solo no espaço. Esses 2 acres precisavam de 200 moedas de ouro. Se ele abrisse isso, ele não teria nada no estoque. Merine observou como Zhao Hai estava franzindo a testa. Ela não sabia o que ele estava pensando e ela não disse nada também. Ela sabia que apressá-lo seria inútil. Ela estava esperando que este jovem mestre, milagroso nos últimos dias, fizesse outro milagre. Meg também estava olhando para Zhao Hai distraidamente. Ela notou que quando Zhao Hai estava pensando, ele era especialmente encantador. Essa sensação profunda hipnotizou muito. Zhao Hai calculou as coisas cuidadosamente, e ele finalmente estabeleceu um plano. Ele se virou para Merine e disse: Vovó Merine, encontre algumas pessoas para limpar as cavernas por um tempo, para terminar um pouco mais cedo. Eu mudarei outros 10 acres de terra amanhã e então eu lhe direi o que plantar. Eu vou descansar primeiro. Ele se levantou para caminhar até o quarto depois disso. Merine não sabia o que Zhao Hai tinha em mente, mas escolheu acreditar nele. Ele estava se apresentando muito bem recentemente e ele tinha um poder que ela não conseguia entender. Ela acreditava que Zhao Hai teria um jeito. Blochiad e Roquiad seguiram Zhao Hai para o seu quarto enquanto Meg não o fez. Ela queria seguir Merine para organizar os escravos na limpeza. Merine sozinha não seria suficiente. Zhao Hai retornou ao seu quarto na velocidade mais rápida possível e deixou os gêmeos guardarem a porta. Ele entrou no espaço em um instante. A fazenda espacial ainda era a mesma. O solo e a água aumentaram de nível, mas ele não podia dizer com os olhos. Zhao Hai olhou atentamente para o espaço e notou que não havia mudanças no solo e na água. Eles não diminuíram por modificar o solo negro. Ele deu um suspiro de alívio. Mudar o solo fora do espaço também trazia muitos benefícios para ele. Se o espaço desaparecesse um dia, ele não passaria fome quando tivesse um grande trecho de terra do lado de fora. Mas agora ele estava se acumulando. A existência do espaço foi uma ajuda imensa para ele. Se o espaço tivesse alguma mudança por causa da operação do solo negro, ele realmente sairia perdendo. Ele olhou para os rabanetes. Eles estavam prestes a amadurecer. Zhao Hai falou em voz baixa. Vendo os rabanetes armazenados. A notificação pediu confirmação, confirmar a venda de itens no armazenamento. Zhao Hai respondeu, confirmar. Em seguida, a notificação veio novamente. Itens armazenados, vendidos. Obteve 500 moedas de ouro, que haviam sido colocadas na bolsa de moedas. Seu armazenamento não tem mais produtos. Por favor, trabalhe duro. Zhao Hai não teve escolha. Ele originalmente queria deixar os rabanetes lá enquanto amadureciam e esperar para ver se eles poderiam produzir sementes. Mas parecia que esse experimento era muito cedo ainda. O que ele precisava agora eram moedas de ouro e coisas úteis para ele. O experimento teria que esperar. Agora a fortuna pessoal de Zhao Hai mudou. 700 moedas de ouro, e as sementes que ele tinha. Depois de calcular o que ele tinha em mãos, Zhao Hai disse, abra o solo.
A notificação veio novamente. Abrir o novo solo requer nível 3, 200 moedas de ouro. Condições foram cumpridas. Você quer abrir agora? Zhao Hai respondeu, sim. Com sua voz, uma onda lavou o espaço. A neblina ao redor do solo teve um breve lampejo. Depois disso, um pequeno trecho de solo vazio apareceu ao lado dos 10 acres originais. Zhao Hai viu que os 2 acres de solo novo não eram tão diferentes do solo inicial. Zhao Hai imediatamente disse, plantar milho no solo. Os sacos de sementes, pai e o balde de água cooperaram juntos para plantar o milho nos 2 acres de solo. Este era o plano de Zhao Hai. Zhao Hai sabia sobre milhos. Ao contrário dos rabanetes, que são raízes tubulares comestíveis, os grãos são sementes comestíveis. Quando os milhos amadurecem, isso significa que as sementes de milho também amadureceram. Mesmo que os rabanetes deixassem suas sementes, os grãos também poderiam fazê-lo. Agora que ele abriu 2 acres de solo, era certo plantar milho. Quando esses grãos amadurecessem, ele obteria as sementes e os talos que poderiam ser usados como lenha. Plantar 1 acre de milhos requer cerca de 3 quilos de sementes e 1 acre de milhos poderia render cerca de 1 tonelada. Em outras palavras, ele plantou 2 acres de milhos, o que poderia render pelo menos 4.000 quilos de milhos. Se esses grãos pudessem ser usados como sementes, então ele poderia pelo menos plantar mais de 600 acres de solo. Esta foi definitivamente uma pechincha. Zhao Hai agora esperava que os grãos no espaço não fossem os mesmos que os da Terra, que as sementes plantadas por conta própria seriam inferiores às sementes compradas. Se os grãos no espaço pudessem realmente ser usados como sementes, então resolveria seu maior problema até agora. Ele poderia plantar rabanetes no espaço e transformá-los em dinheiro. Plantar milho fora e obter espigas para queimar com comida de sobra. Isso estabeleceria uma base para seu futuro. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.